Agora nós vamos assistir ao vídeo do professor de arquitetura, o Edgar Franco, que através da internet ele observou o assunto do debate e ele pediu para que o vereador conhecesse a opinião dele a respeito do assunto. Aliás, professor de mestrado e pós-doutorado lá da Universidade Federal de Goiânia. Meu nome é Edgar Franco, eu sou cyberpajé, artista transmídia e pós-doutor em artes. Eu tenho um projeto musical chamado Post-Human Tantra, que tem se apresentado por todo o Brasil e tenho também lançado CDs em vários países do mundo. Estou aqui para falar um pouco sobre o preconceito que tudo aquilo que é esotérico sofre no mundo contemporâneo. De um dos lados, os esotéricos sofrem com o problema do racionalismo cientificista, que se tornou um dogma agressivo e muito poderoso e que vai tentar menosprezar e transformar tudo que é esotérico e fora do âmbito da ciência em algo ridículo, em algo bobo, em algo infantil, vai ser ridicularizado. Por outro lado, nós temos o radicalismo dos dogmas religiosos, que também consideram os esotéricos como, entre aspas, satânicos, maléficos, bruxos do mal, defensores de energias maléficas. E com isso, o que acontece é que nós temos um grande preconceito por parte desses dogmas religiosos radicais. Então, os esotéricos, as pessoas que trabalham com outras visões de pensamento, outras possibilidades de compreensão do mundo, eles vivem na contemporaneidade dentro dessa pressão que vem do racionalismo cientificista, que vai os menosprezar, e do hediondo dogmatismo religioso, que vai, por seu lado, os demonizar. Nós temos que viver em um mundo plural e que todos aqueles que tenham métodos e formas de tentar compreender esse mundo e avançar na compreensão de si mesmo precisam ter o seu espaço e precisam ser totalmente, completamente respeitados. O dogma é o grande mal do mundo. O dogma religioso, o dogma ideológico, o dogma científico. Os dogmas só criam divisão, as bandeiras só criam inimigos, só geram morte, só geram sofrimento nesse planeta. O dogma é o veneno do mundo. Nós temos que evitar o dogma, nós temos que ter o coração aberto para compreender a diversidade, para entender a diferença do outro, para que nós voltemos a nos conectarmos enquanto espécie. Um abraço a todos vocês do Cyberpajé e agora vamos abrir o debate com o professor Roberto Caldeira. Bom, antes de tudo, é necessário a gente ver a origem de como começou todo esse trabalho. Eu sou presidente da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que é a sigla da OCIP, O Caminho. É uma ONG pequenininha, tem 15 participantes, ou seja, são pessoas que se dedicam a justamente trabalhar o tarô sustentável. Tarô, o jogo de cartas, a coisa do baralho, a coisa do você aprender a justamente trabalhar com um instrumento. E dentro das nossas discussões, nós estudamos religiosidade, filosofia, uma série de coisas. E, evidentemente, você passando pelo estudo das religiões, você vai entender que toda religião, basicamente, ela é fundamentalista. Isso qualquer religião é. Mas que no começo do ano
começou uma série de eventos, a menina que levou a pedrada, a tijolada que estava saindo do terreiro de Candomblé, o médium que foi morto lá no Rio de Janeiro, uma série de terreiros, igrejas e centros, centros espíritas que foram atacados por uma série de pessoas que, através do seu fanatismo e da sua intolerância religiosa, nos viam, tá, como pessoas ligadas ao seu inimigo principal, que era o demônio. Então, nós começamos uma série de discussões lá dentro da ONG. E entre os alunos, entre as pessoas que instruíam, nós fomos conversando, e chegamos a uma conclusão. Que a questão não era só o problema da liberdade de fé e da liberdade de culto. Num primeiro momento, todo mundo enxerga a questão do fanatismo religioso como uma questão ligada apenas à crença das pessoas. Só que existe um grupo, tá? E esse grupo, sistematicamente, ele é desprezado pela sociedade. Ou seja, essas pessoas, uma vez que elas são perseguidas, porque elas professam não somente crenças opostas ou crenças diferentes, mas elas são perseguidas porque exercem atividade profissional. Portanto, geram renda, geram impostos, sustentam família e elas movimentam a sociedade como um todo. Portanto, a nossa OCIP começou a se preocupar e nós começamos a procurar parceiros justamente para expandirmos a discussão. Não podemos ficar quietos, não podemos ficar parados. A questão do fanatismo já é gravíssima. Hoje, nós estamos tendo um processo de retorno ao que havíamos nos livrado, a igreja influenciando o Estado. Ah, Roberto, mas você está falando que isso daí aconteceu lá da Revolução Francesa. Não, hoje a bancada dos pastores dentro do Congresso, ela é uma bancada forte, ela é uma bancada preparada para defender, tá, os interesses religiosos. Nada diferente da CNBB, nada diferente da Opus Dei, nada diferente dos ruralistas, mas o problema é, e essas pessoas que ganham o seu dinheiro, que ganham o sustento da sua família, trabalhando com o tarô, com a astrologia, com as áreas herméticas, com as áreas esotéricas, com as terapias alternativas, aonde nós entramos na sociedade? Nós existimos? Atualmente não existimos. Nós somos, tá, apenas uma teoria que existe na prática. Nós movimentamos uma parte do mercado. Nós trabalhamos com uma parte da sociedade, cobrindo inclusive buracos que a ciência acadêmica, como o Cyber Pajé falou, não cobre. Nós fazemos um trabalho que a religião não alcança, só que nós não somos vistos. Então, eu comecei a procurar parceiros que pudessem falar, nós não vamos discutir se tarô é profissão ou não, se astrologia é profissão ou não, se trabalhar com floragem de bar é profissão ou não, se escrever livro esotérico é profissão ou não. Vamos discutir, tá, verdadeiramente os riscos que nós corremos se nós não formos vistos como profissionais, como qualquer outro de qualquer área. Então, por isso mesmo, eu comecei primeiro conversando com a Bárbara, a nossa anfitriã hoje, nossa hostess, Bárbara de Souza, que é assessora do vereador Adolfo Quintas, que nos pôs em contato com ele. De primeira mão, a Silvana Martins e o Lorde A toparam de saída. E nós pensamos, quem poderia representar áreas diferentes para falar justamente dos preconceitos que nós sofremos, por um lado, e justamente dos perigos que vamos sofrer do outro lado, se essa tendência de voltarmos à escolástica, dessa tendência de voltarmos ao Estado regido por religião, quais são os perigos que nós corremos? Bom, vamos falar de uma forma bem simples. Todos nós, tá,
da área alternativa. Documentamos quem somos nós na internet, nas publicações. Então, se reúne o grupo de caça às bruxas e eles falam assim: como vamos caçar os bruxos e as bruxas? Abre a internet. Se você gostou desse vídeo, deixe um curtir, compartilhe-o com pessoas afins e visite sempre nosso portal www.redevamp.com.